Bom dia. Eu normalmente tenho um hábito de ver as aulas que me pedem ou as palestras que me chegam e o que é que elas configuram naquela semana. E depois de já ter feito algumas, né, então tem alguns conteúdos que já estão aqui, fazem parte de minhas reflexões, inquietações, discussões cotidianas. E isso me permite ter uma flexibilidade maior na hora de estar compartilhando com vocês, porque além do que há ali, né, o que é que me envolve naquele momento. A aula passada, que eu dei aula na terça-feira, esse tema, liberdade e igualdade na sociedade, teve um mote diferente. Conversando com a colega, e nós rememoramos um momento de encontro onde teve uma interação, que foi uma dessas atividades da casa, e eu falando com ela, eu tive a nítida sensação de um materno ali presente, acolhendo. E que eu pude estender isso à ideia do materno, da mãe dela que não estava mais encarnada. E isso foi o que me mobilizou no início da aula, porque, veja, falar de liberdade, de igualdade, em uma sociedade como a nossa, é falar em se debater, lidar com desafios. E, lógico, lidar com desafios vai dar aquele frio, certo? No estômago um pouquinho, aquele embrulhar do estômago. Por quê? Porque desafio é algo que lhe coloca contra a parede. Mas esse início, para mim, foi interessante. Veja só. Eu recebi isso aqui como se um outro ancião, que alguém também que eu conheço, um desencarnado, ele tivesse vindo me dar um abraço no início da aula. Me dizendo assim, eu entendo e compreendo as suas angústias. Contudo, em vez de lutar contra isso, torne mais forte a luz que dentro de você lhe deixa claro de que a vida é um contínuo existencial para o espírito. O espírito não morre. Então, cada desafio, cada experiência não tem o risco de lhe exterminar. Agora, todo desafio, todo obstáculo tem, sim, tem um elemento de lhe revelar, para que você possa compreender onde está, porque só sabendo onde está, se pode conscientemente fazer planejamento, fazer uma modelagem para onde se quer chegar. Então eu gostei que foi esses dois elementos, tanto dessa senhora, que eu gostei muito da forma como eu senti naquele dia, e depois a presença desse senhor em conjunto. E eu estava buscando elaborar como é que a gente faria, como é que eu estaria fazendo, né? Eu posso dizer a gente, porque a gente faria essa aula de hoje, né? Liberdade e igualdade na sociedade. E quando vamos falar de liberdade e igualdade na sociedade, uma das coisas que aparece é o quanto nós contribuímos nesse contexto de sociedade. E, para falar em sociedade, não tem como não falar do contexto político. Eu não estou falando político partidário, contexto político, que, de alguma forma, vai englobar isso. Mas não para defender bandeiras nem A nem B. É para dizer que, dentro de uma sociedade que há condições hierárquicas para poder geri-la, certo? E essas condições hierárquicas, no nosso modelo, né, que é democrático, é votado por nós, há uma implicação de cada um em todas essas coisas. Então, esse é um enfoque, mas para mim há um outro enfoque, que eu não desprezo, não, mas há um outro enfoque, que é onde eu vou buscar trazer e depois olhar para isso também, mas eu acho que o outro é mais importante, que vai estar focado nisso aqui. Deixa eu ver, certo? O que vou conhecer, que é a aula de vocês, a liberdade sem responsabilidade, porque a ideia é liberdade e igualdade.
E o abraço daquele ancião que eu recebi, certo? Foi um abraço muito gostoso, porque o que eu senti naquele abraço foi responsabilidade. Então, ou seja, há liberdade sem responsabilidade? Então, se não há, como nós podemos agora, a partir dessa reflexão, dizer como nós enxergamos liberdade e igualdade na sociedade? Então, era isso que eu queria, fiz essa introdução para devolver para vocês, né? O que é que vocês pensam, imaginam, acham sobre essa temática? Liberdade e igualdade na sociedade, mas tendo um vetor baseado na resposta a essa afirmativa. Bom dia a todos. Para mim, a liberdade, ela necessariamente tem que estar atrelada à responsabilidade e à igualdade. O que é para mim? É você se sentir livre para fazer o que você quiser, desde que isso não ultrapasse o limite do outro, ou do ambiente que você se encontra, ou do lugar que você está. Às vezes, a liberdade da gente, ela aqui é limitada a determinadas coisas, em outro ambiente, em outro lugar que você vai estar com outras pessoas, a sua liberdade ela pode ser ampliada e reduzida. Então, seria exatamente o respeito a esse limite que a sua liberdade tem, não é? Por exemplo, você está em um lugar, em um restaurante, é um exemplo, tá? E existem casais que acham que podem, ali naquele momento, trocar carinhos da forma mais, né, íntima possível, na presença de outras pessoas. Porque a liberdade para eles é isso, é você fazer o que você quer, independente do lugar que você esteja e do público que está ali. E, para mim, não é. Para mim, você realmente tem que respeitar ali o momento, as pessoas que estão... eu vou falar de forma do jeito que eu quero dizer mesmo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho nada contra as diversas formas de sentimento, né, da sexualidade de ninguém. Mas o que eu acho que às vezes não respeita o limite do outro, né? Existem casais que, porque querem impor à sociedade, ou querem dizer, olha, nós somos casais homoafetivos e podemos fazer isso aqui como qualquer outra pessoa. Eu concordo. Eles têm liberdade, sim, como qualquer outra pessoa para isso. Mas não precisa você passar a ter comportamentos que outros casais não teriam só porque você quer ser aceito. Então, é respeitar esse limite. Na verdade, a nossa liberdade ela é possível até o momento que ela não comece a infringir, assim, a ultrapassar as regras do lugar, onde existem crianças, onde existem idosos, onde existem outras pessoas que aquele comportamento para elas seria um comportamento totalmente fora do padrão. É isso. Eu não sei se eu soube... Não, pessoal, como eu estou dando a primeira aula aqui, né? A única coisa que para mim não é cabível na aula, quando eu estou gerindo, é alguém olhar para a minha camisa e ela ser verde. E aí o outro alguém olha e diz, não, o que fulano disse está errado, porque a camisa não é verde, é vermelha. Por que é que isso para mim não é admissível quando eu estou gerindo a aula? Porque um dos dois pode ser daltônico. Os dois estão dizendo uma verdade a partir de suas percepções. Então, o espaço que eu dou na aula é para que cada um construa o seu pensamento, onde essa construção não se baseie em rebater, denegrir ou diminuir o pensamento do outro presente aqui na aula. Tá? Para poder a gente começar agora nessa coisa. Tem uma coisa que você colocou que é muito interessante, né? A ideia de liberdade é que ser liberdade ou vale tudo, ou não é liberdade, certo? E, lógico, isso é sinal de uma certa imaturidade. Mas entendo a imaturidade não como algo depreciativo. Imaturidade é o quê? Algo que eu acho que nós precisamos trazer à mente ao estarmos falando da relação indivíduo e coletivo, é que eu preciso compreender uma coisa básica, senão as coisas não andam,
Minha ignorância. Uma segunda coisa básica, senão as coisas não andam. Minha ignorância. Uma terceira coisa básica, senão também não anda. Minha ignorância. Uma quarta coisa básica, porque senão vira disputa, briga. Minha ignorância. E uma última coisa básica, porque senão não tem amor, não tem conexão. Minha ignorância. Quando eu consigo compreender que eu fui criado um ser simples e ignorante, e entrar em contato com a experiência vivida, não teórica, ela me leva a reações, essas reações vão me levar no conjunto do sentimento e do raciocínio a fazer alguns construtos para mim. E é esse mecanismo que vai me tirando de uma ignorância para um certo saber. Saber dista de sabedoria, que é o uso equânime desse saber, aonde ele produz crescimento para mim, e todo crescimento para mim, só é crescimento para mim, se reverbera no crescimento para a comuna aonde eu vivo. Então, eu gosto de partir desse lugar de caminhada. Então, a partir daí, dizer que liberdade vale tudo é uma imaturidade. Só que reconhecer o próprio nível de imaturidade é algo que requer, certo, uma maturidade significativa. Porque nós viemos numa sociedade para aplaudir. Quando o indivíduo replica aquilo que eu, enquanto coletivo, valido como melhor. Quando que o indivíduo reverbera? Não é o que eu, enquanto coletivo, valido como melhor, eu digo que aquilo é menor, é marginal. Isso é o nosso modelo. E ser capaz de poder sair desse modelo, certo? Sair desse modelo como? Admitindo a própria ignorância. Então é onde eu deixo de ser um Maria ou João vai com os outros para que eu seja eu mesmo. Mas, Fernando, e os dados? Porque nós somos filhos de um coletivo. Os dados é o seguinte, tem um filme que eu acho lindo, está na Netflix, 1984, certo? É interessante porque ele fala de um enredo, digamos que tivesse país A, B e C. Cada hora é um lutando com o outro, você não sabe quem está a favor, quem está contra, e ele mostra como é que é feita a manipulação das informações que chegam ao cidadão. E outra coisa que ele mostra é o enfraquecimento das relações pessoa a pessoa. E outro, enfraquecimento do que seria núcleo familiar. Pilares que são necessários para que seja possível nós vivermos em comuna de uma maneira proativa e estruturante. Eu acho muito interessante. Eu vi isso, eu acho que o que eu vi foi uma outra, é o mesmo, mas eu acho em uma versão da preto e branco, bem anterior, mas muito interessante por isso. Porque, veja, que você começa a falar, a minha liberdade é liberdade até onde respeita a liberdade do outro. Por quê? Quando vale tudo, e aí eu posso fazer o que eu quiser, o outro que eu quiser, o outro que eu quiser, não conseguimos conviver em conjunto. Então, essa é a questão básica que vai estar dentro disso. Contudo, precisamos entender o seguinte, digamos que Fernando está dirigindo um ônibus daqueles grandes truncados, aqueles grandão, e aí, dirigindo na BR. E vem aquelas... E dirigindo, eu fico de cima, eu tenho uma visão privilegiada, diferente do carro particular que está embaixo, o carrinho menor. E aí me aparecem aquelas criaturas que vêm, me cortam pela frente, certo? Freia. E eu vejo que, em diversas situações, eu impedi alguns acidentes, inclusive graves. E aí veja como eu posso fazer o meu relato. Essa cambada de irresponsáveis que não sabem valorizar a própria vida, pois só alguém que não valoriza a própria vida entra na frente de um ônibus ou de um caminhão dessa forma. Só alguém que não sabe valorizar a própria vida ultrapassa numa lombada dessa forma, assim. Veja que, se eu sou meio teatral, né? Eu for ampliando isso, vocês vão sentir esse tônus emocional. Veja o seguinte, uma pessoa pode transformar a outra?
Digamos que alguém diga, pode. Meu problema com esse pode, eu tive uma crise de reflexão entre 9 e 10 anos, que eu era pequeno e me levavam na Sexta-feira Santa para assistir a Paixão de Cristo. E algo que eu não entendia, como venerar tortura e dor como símbolo de algo melhor. Eu não entendia. Aí, entre 9 e 10 anos, eu assisti um filme lindo, que já foi reeditado. Eu assisti a primeira versão. Marcelino, Pão e Vinho. Onde a primeira vez que eu vi na tela um Jesus vivo e não morto. Um Jesus que era tão humano quanto o humano. E isso mudou, porque como é que eu olhava para aquilo? Porque quando eu vi aquela história toda, veja, se a palavra de um indivíduo pudesse transformar o outro, e aí eu vou pegar o Jesus Nazaro para isso, rapaz, ele caminhou com 12. Na hora que ele mais precisou, o que foi que os 12 fizeram? Se Jesus não é capaz de, no seu discurso, na sua presença, transformar o outro, eu vou entender que eu achar que eu posso transformar o outro tem uma imaturidade significativa. Entenderam imaturidade e ignorância, não no sentido depreciativo, mas em assumir o status quo no qual o indivíduo é criado, que se transforma a partir das múltiplas experiências vividas. Então, eu digo, não, porque Jesus seria um escroto. Ele podia ter estalado os dedos e a humanidade se tornaria outra coisa. E não foi isso. Quando ele teve com Madalena, a adúltera, não a prostituta, porque as pessoas às vezes distorcem isso, e ele disse, mulher, cadê os homens que lhe apontavam? Foram embora. Veja que ele não disse para ela, mulher, você está lacrada, agora você é pura. Não. Mulher, vá e não peques mais. O que foi que ele disse? Responsabilidade sobre suas atitudes. Foi essa a mensagem que ele dá. Tá? Então, é preciso ser responsabilidade. Então, o que é que está acontecendo? Mas, Fernando, Jesus é a luz que iluminou o Ocidente, porque no Ocidente é o avatar mais significativo que nós temos. Não é Jesus que fez isso. Isso só acontece no indivíduo quando ele se permite. Porque não é o que está fora que ilumina o que está aqui. É quando o que está dentro assume como está, que diz, olhe, tem outros lugares onde eu posso estar. E aí permite esse movimento. Então, a partir daí, eu não faço. Então, o que é que adianta eu botar essa carga emocional, eu falar dessa forma, do pobre motorista lá do carro pequeno, mas pobre, Fernando, sim, ele é um irresponsável. Ele não sabe validar a própria vida. E imagine que nesse carro, às vezes, tinha uma família inteira. Mas isso é um problema de quem? Dele. Reter a minha energia, a depositar sobre o outro algo, é imaturidade. Porque me acorrenta aquele pensamento da vida menor, pequena, que só olha aquele instante. Agora veja, quanto a ele, é isso. Agora, quanto a Fernando? Eu devia mesmo era passar por cima. Não passo por cima porque você sabe, né? Não. Eu tenho uma responsabilidade. Se eu sou maior, eu sou responsável por quem é menor. Eu vejo de um nível diferente do qual ele vê. Porque meu ônibus, meu caminhão, o carro é mais alto, eu vejo com diferenças. Tá? Então, quem vê mais distante tem que compreender que tem alguns que veem ainda com a lente mais curta. Então, quando eu daquele lugar olho para o menor e destruo com esses adjetivos, que eu não citei todos, mas vocês imaginaram. Se vocês não imaginaram, imagine quando vocês estão dirigindo um carro e é o motoqueiro. Tá? Porque descreve que o motoqueiro é o imprudente, o motociclista é o consciente. Né? O motoqueiro, certo? São sensações parecidas. Mas veja, se você assume o lugar do maior, você compreende o que é que aquele menor está fazendo. Ele não validar a vida dele é um problema dele. Agora, eu diminuir o valor da vida frente a qualquer desculpa que eu quero dar é apenas um certificado da minha ignorância,
que eu estou muito aquém do além que eu quero mercar. Porque quando alguém está além do aquém, ele compreende o aquém. Compreendendo o aquém, eu não vou concordar, lógico. Alguém, seja eu o ônibus, e o carro pequeno me cortando, subindo, isso não está adequado, não é isso legal. Mas veja, não concordar, porque eu acho que precisaria o quê? Medidas de educação, de orientação, vários elementos que pudessem minimizar aquilo e ajudar nesse fluxo. Mas me cabe a esse lugar. Se eu for para o lugar do executor, porque quando eu digo que eu podia passar com o ônibus por cima do carro pequeno, ou não deixar ele passar e ele que cai na ribanceira, ou quando eu quero fazer o mesmo com o motoqueiro, eu sou executor. Então, na realidade, eu estou mostrando a minha pequenez. Quem não sabe valorizar a vida, sou eu. Então, liberdade sem responsabilidade é quando eu quero ser o executor. O executor. Mas, Fernando, por que executor? Porque eu já julguei, né? Nem juiz. Eu já passei por cima do juiz. Eu já defino se aquilo presta ou não presta. Então, o que é que eu preciso fazer? Liberdade, ela precisa ir até onde vai a liberdade do outro. E a forma como eu lido com a minha liberdade tem que responder para mim se ela me leva a enxergar a vida maior ou ela me detém na vida menor. Como eu não gosto de colocar isso como opostos, eu preciso entender o quanto ela me detém na vida menor e o quanto ela me projeta para a vida maior. O que ela me detém na vida menor? Rapaz, às vezes, ter que frear bruscamente, ter que estar... É um porre com esse povo que dirige feito louco. Então, isso é a vida menor. Só que eu não posso deixar que isso tome o meu dia, tome a minha semana, tome o meu mês ou tome a minha vida, porque às vezes nós permitimos que elementos menores, porque são restritos a uma unidade de tempo, preponderem sobre nós durante o dia, a semana ou a vida. E eu fico sempre, ao falar ou tocar naquilo, uma carga que para mim é um peso. O que é a vida maior? A vida que me liberta enquanto espírito, para poder olhar para aquilo que precisa de ajustes, não com um peso colocando sobre o ignorante a resolutividade, mas compreendendo. Quando eu coloquei a primeira parte, é porque não tem como você negar o sentir. Eu sinto. Mas eu tenho que levar meu olhar ainda para além disso. Elementos que estão relacionados àquele contexto. Então, responsabilidade é muito mais do que dizer, eu sou responsável. A responsabilidade cobra de cada um de nós um olhar crítico, interpretativo, e que não seja marginalizador, mas seja integrativo. Esse integrativo não quer dizer que eu concordo, é que eu sou capaz de associar a lente com que eu olho a vida também à lente do outro. Pode não ser útil nesse momento, mas será útil, provavelmente, em outros. Então, por que eu estou dizendo isso? Quem de nós, dirigindo, não fez as suas barberagens? E se o cara passasse por cima, nos jogasse no poste, a gente estaria chamando ele de miserável, e mais alguns adjetivos que eu não posso dizer aqui. Então, é compreender que nós também, por diversas vezes, estamos também do lado de lá. Aí eu entendo qual é o limite entre liberdade e a necessidade de normatização, de diretivas, de tudo isso. E eu lidou com aquilo me libertando de fazer da conduta do outro algo que me marca, algo que me traz um estigma. Porque quando eu comecei a falar daquele que dirige, seja moto ou carro, você começa a notar, Fernando, eu não suporta isso. É uma marca, é um estigma. Aí, às vezes, eu tenho que começar a falar assim, eu não sou contra nem motoqueiro, que é irresponsável, nem motorista de carro, que é... Eu já preciso começar numa defesa, porque aquilo já é um estigma interno. A ideia de liberdade é, eu preciso, enxergando isso, perguntar, como agora eu posso compreender, trazer perspectivas para que isso não tenha em mim essa carga emocional tão intensa, porque toda carga emocional é um estigma, além como estigma vai virar um complexo, e aquilo sempre vai ser algo a me amarrar. Então, liberdade sem responsabilidade não existe, porque a responsabilidade vai a essa extensão que eu estou buscando trazer, aonde agora a minha pergunta é, o quanto a sociedade que eu enxergo é reflexo de quem eu sou. O quanto a sociedade que eu enxergo é reflexo dos meus olhos. Para que eu possa, a partir daí,
ter frente à sociedade algo como Jesus fez. Ele deixou de ser quem ele era porque os discípulos não o compreendiam. Fazia cada um o que bem quisia e entendia. Não, porque eu sei que o outro ainda está distante de enxergar como eu já enxergo. Não concordo, para mim isso não é ideal. Como é que a gente pode educar? Como é que a gente pode fazer? Mas eu não me dou o lugar de ser mais um agressor. Quando eu faço isso, a gente faz uma dissolução. Mas, Fernando, como agressão, simples, sempre que eu disse o inverso, sou eu dirigindo o carro, ou dirigindo a moto, e fiz minhas barbeiragens. Se o cara bater no carro, jogar o carro para o lado, a gente já sai querendo, porque cada um dosa. Agora, qual é o problema disso? É os que está nessa imagem. Acordei de manhã, olhei para o espelho e ele me perguntou, quem é você? Eu perguntei, né? Quem é você? E olha o que foi que ele me disse? Suas escolhas. Então, o núcleo da sociedade se chama família. E parece que família nasce da junção de um espermatozoide e de um óvulo. Simples. Juntar espermatozoide e óvulo, qualquer animal faz. Família não é fruto de um espermatozoide e um óvulo. Família é fruto de uma construção que você faz. A qualidade da sua família está no nível da qualidade que você é enquanto pessoa frente a você e o coletivo. Por quê? Porque é fácil parir. Parir não lhe coloca no lugar de fato de ser pai e mãe. Porque pai e mãe é quem adota seus filhos. As pessoas parem, mas não adotam seus filhos como pessoas. Porque toda vez que eu estou frente ao outro, eu quero que o outro seja o que eu quero, eu não estou adotando ele como pessoa. Ele é meu marionete. Ele tem que fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é certo. E o que é certo é o que a limitação da minha ignorância enxerga. Então, isso é ser pai, é ser mãe, e isso para mim está tal qual qualquer gato e cachorro que pare. Mas, Fernando, é difícil. É difícil. O que eu estou falando é que se eu não for capaz de assumir aonde está a minha ignorância, eu não sei aonde eu estou e o quanto dista do Jesus que eu quero alcançar. Para que eu possa fazer uma proposta interna de mudança, certo? E dentro da família, eu veja qual a família que eu criei. A minha coparticipação nisso, quem não muda a família, não muda a sociedade. Sociedade é um tecido formado pelo núcleo chamado família. Como eu lido com meu irmão? Como eu lido com meus pais? Como eu lido com meus filhos? Mas, Fernando, que núcleo é esse? Aqui todo mundo vai estar comportado. Dentro de casa você está nu. Seu irmão vê os seus altos e baixos. Aqui você não demonstra para ninguém seus altos e baixos. Sua companheira sabe os seus altos e baixos. Aqui você não coloca para ninguém. Porque as podas necessárias naquilo que Kátia começou a falar. Dentro do restaurante, eu tenho que respeitar um ambiente que possa manter equilíbrio, sem me deixar aviltar pelo olhar de terceiros, sabendo que eu também preciso ter uma conduta de comportamento que mantenha equilíbrio. Eu posso ter justificativas para contemporizar os meus extremos. Agora, a pergunta interna é, se eu estou vivendo em extremos, eu estou sendo guiado pelo coletivo. O extremo de fazer o que eu quero e o extremo de criticar tudo que não está como eu quero. Porque são extremos. Tá? Então, quando eu vou para esse lugar, eu saio do coletivo para gerar uma relação agora pessoa e poder enxergar de outra forma. E isso começa onde? Dentro de casa. A minha parceira é minha parceira ou ela é aquela pessoa que tem que responder às aspirações que eu tenho sobre o que é uma mulher, ou um homem, ou aquele outro que esteja. Eu estou convivendo com a projeção dos meus desejos ou com a pessoa que a outra pessoa é? Por quê? Quem é você? Suas escolhas. Quem é a família que você tem? Resultado de suas escolhas. Mas fulana é assim. Você enxerga a fulana assim? Você enxerga seus filhos, você já buscou ter uma relação diferente. Então, como transformar uma sociedade quando eu não tenho tolerabilidade para lidar com as flutuações do outro? Aquilo que não se enquadra no meu enquadre, não presta. O que eu estou descrevendo é que precisa a gente ir para esse lugar para se perceber, para a partir daí
fazer uma expansão de como lidar com liberdade e igualdade na sociedade. Para mim como lidar com liberdade e igualdade na sociedade a partir de mim. Eu preciso me ver como centro, epicentro desse movimento. Senão, eu serei sempre uma reverberação do coletivo nesse movimento. Então, eu serei sempre o resultado da influência do meio. O meio influencia, mas não lhe determina. Determina um animal que não raciocina, que não pensa, que não reconhece sentimentos, que não consegue entender que eu respondo de uma forma, mas poderia ser de outra. Por que ele não pensa assim? Agora, quando a gente assume e que nos diferencia, sim, aí começa a ser diferente. O meio me influencia, mas não me determina. Agora, eu posso determinar o meio, quando através de conduta eu faço de uma outra forma. Não como imposição, mas como exemplo. E aí, Jesus Nazaro, fantástico. Não escreveu nada, mas é símbolo e luz para a gente até hoje. Por mais que hajam divergentes concepções da mensagem que ele deixou. Liberdade e igualdade na sociedade. O que mais? Poliana tinha levantado primeiro e depois Vânia. Fernando, a colega trouxe uma palavra e eu fiquei esperando você trazê-la de volta, né? E foi respeito. E eu acho que, como base, valores morais e éticos, respeito está intrinsecamente ligado a essa responsabilidade. Então, quando ela trouxe a palavra respeito, nada mais do que liberdade, é respeitar, né, a responsabilidade que você tem, primeiramente consigo e depois com o outro. Então, quando você respeita, é esse cuidado que você tem de, como você trouxe no trânsito, você deixar passar e respeitar, porque você se sente maior e você quer esse lugar maior. Então, me trouxe algo que aconteceu esses dias e que hoje eu enxergo como espírito, quando, como mãe, eu não respeitava. Quer dizer, a liberdade era o que eu determinava, a minha responsabilidade, mas sem respeitar aquele filho ser humano. E eu dizia para o meu filho, muitas vezes, desde ele criança, e isso veio aqui agora, Mateus, qualquer coisa que ele fazia errado, ou que eu queria, não lavou o prato, eu vou te matar. E isso ressoou por anos na mente dele, né? E isso para ele machucava, mas ele nunca disse isso para mim, que isso fazia ele se sentir como se realmente eu desejasse ou quisesse matá-lo. E agora é que cai a ficha de que, às vezes, uma simples palavra faz você desrespeitar o outro, o sentimento do outro, ou não. Eu digo, como é que você acha que apenas uma simples palavra pode transformar a vida de um ser? Porque minha mãe quer me matar. E, há poucos dias, eu vi uma criança, depois, logo que aconteceu isso, falando com outra, eu vou te matar. Eu falei, alguém, adulto, fala isso para ela quando ela está fazendo alguma arte, né? Então, liberdade é isso, é de você respeitar o sentimento, o outro, como um ser que, às vezes, acredita que até aquela palavra ali que você está colocando é verdade. Mas você traz um ponto interessante do eu vou te matar. Sabe o que é que eu vou te matar diz? Digamos, eu e Luiz vivemos juntos, maritalmente. E eu digo, eu vou te matar. É que eu quero o autômato, eu não quero a pessoa. O que eu estou dizendo para o outro é, você não me interessa. Eu não importo com você. Ou você é o marionete, o autômato que eu quero, ou você não me interessa. Eu não vou lhe matar, eu já lhe matei, porque eu não lhe considero. Você, para mim, é um marginal. É isso que a gente está dizendo. É isso que a gente... Agora, por quê? Porque o modelo social que nós vivemos é assim. O nosso modelo social é assim. Corrida de 10 mil pessoas. Quem é aplaudido? Quem chega no primeiro lugar. Os outros são meros perdedores. Ou eu saio do coletivo, ou eu estarei
sempre nesse lugar. Então, a vida menor é a vida que quer enquadrar as relações na assertiva de me agradar. A vida maior é a vida na qual eu lido com as relações, buscando olhar não como se eu tivesse um espírito, mas como se eu percebesse que eu sou um espírito vivendo a vida em um corpo. Então, tudo que me atrela aqui, Fernando, quem é você? Sexo masculino, pai, filho, médico, orador espírita e todas as outras coisas que eu colocasse. Isso sou eu? Não. Eu sou o espírito que sou. Isso é um papel, um personagem que eu estou vivendo agora, pois eu tenho milhares de encarnações e em cada uma delas eu já vivi diversos outros personagens. E que é cada vivência que marca a singularidade da pessoa que sou, porque só eu vivi os personagens que sou. Só eu vivi. Então, quando eu olho para isso, eu vou olhar para o cara que está lá fazendo a miséria, eu citei automobilística para ficar mais simples, e eu vou olhar e vou dizer, mas que absurdo, eu não faço isso. Eu vou olhar e vou dizer, pô, velho, ainda bem que eu já despertei que esse nível de experiência é o aquém. Não é mais o meu objetivo. Isso que precisa ser olhado. Quando isso precisa ser olhado, é o quê? Vamos falar de liberdade, de igualdade, dentro de que questionamento, daquela interrogação sobre a qual eu estou sentado? A partir da ótica do espírito imortal que eu sou. Mas esse espírito que precisa ganhar uma face, ele precisa assumir. Se lembra que eu falei daquilo que nós necessitamos? 5 coisas, todas elas, digamos que ela representa o que está ali em escuro. Nós somos sombra e luz. Sombra é aquilo que eu não conheço. Não quer dizer que seja negativo. Então, eu, espírito, sou sombra e luz. Vamos usar uma outra metáfora. Eu sou saber, sabedoria e ignorância. Então, a partir daí, o meu alvo não é esse. Eu gosto do Jesus, eu não gosto do Cristo. O Jesus que jogou o tabuleiro para cima no meio do templo. O Jesus que olhou para a árvore que estava fora da época de dar frutos. Ela não deu frutos e ele secou. Que atendeu a mulher sírio-fenícia e disse, eu vim para os judeus, não para você. Eu estou falando que eu gosto da pessoa. Nós somos levados a ter vergonha de quem nós somos. Sem eu ser capaz de assumir quem eu sou, como eu posso propor para mim um lugar melhor? Em todas essas situações, o que é que o mestre faz? Ele chega para a mulher diz para ele, mas senhor, assim como os porcos comem o farelo que cai da mesa do seu senhor, deixe-me também, certo? Nutrir-me com o que ressoa nas suas palavras. Ele fez, pisei na bola. Vamos lá, mulher, vamos conversar. É isso. A gente precisa ter essa humildade para assumir quando a gente erra. Quando a gente pesa a mão, quando a gente vai além. Porque não há nenhum demérito em estar no segundo lugar. Normalmente, eu não quero o primeiro lugar. É neurose, para alguns psicose. Eu quero que lugar? O meu lugar. É a partir do meu lugar que eu posso fazer a diferença. Então é preciso ir para esse tônus, aonde se colocar no lugar do espírito, não é se colocar no lugar do fantasmagórico, não, gente. É se colocar nesse lugar, que sabe que tem uma face, e que essa face ela é tingida de conhecimento, saber, sabedoria, porque algumas coisas você já caminhou, e ignorância. Então, a partir daí, eu consigo conversar com Kátia ou com qualquer um, com alteridade, porque o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Porque o Deus que habita em mim, ele é luz e escuridão. E eu sei que o que habita em você também. Então, a partir daí, a ideia de sociedade como um local que é de encontro se torna mais sólida. Tinha, quem mais que ia falar? Foi Vânia? Foi Poliana? Você levantou, não? Alguém quer dar mais uma acrescida?
Quando a gente fala em sociedade, às vezes a ideia é essa, né? O que é que essa imagem está aí trazendo? É um quebra-cabeça que parece que está tudo perdido, não dá para nada. É mais uma coisa. Não acreditem, não. Sabe como é que um espírito faz com que outro espírito se metamorfoseie e se apresente como um lobo, um monstro? É toda vez que aquele espírito que se deixou ser metamorfoseado, ele está envolto na culpa. Então, a culpa é assim. O chefe faz faculdade, fica até um pouquinho mais tarde, imprime todas as coisas dele no trabalho. Aqueles catatal de papel, bota embaixo do braço e se pica. Ele sai mais tarde, quem vê ele fazendo isso? Auxiliar de limpeza. E aí, um belo dia, ele demorou um pouco mais, e ela estava levando uns detergentes junto na bolsa dela. E aí, ele diz, que absurdo, você vai ser demitida, você está se apropriando de coisas da empresa. Aí ela diz, e os papel ofício que o senhor leva para casa? Se ele é aquele que tem a humildade de se colocar naquele lugar, eu também estou desviando. Precisamos corrigir isso. Se não, o que é que ele vai fazer? Se disserem que eu estou levando papel, acabou, vou me demitir. Ele faz o quê? Não, tudo bem, dessa vez deixa. Aí, a partir dali, chega um dia que ela está querendo levar a impressora. Toda vez que a culpa impede você de assumir quem você é, você dá ao outro o poder de lhe controlar. E é assim que, por uma culpa, um espírito induz o outro e diz, você não falou do matar? Esse menino não presta para nada, não vai dar em nada. E ele diz, eu não sou nada, eu não vou dar em nada. E lógico, ele deu aquelas escorregadas, como todos nós, enquanto adolescente, já deu. Só que aí, digamos, deu ruim, né? Como também conosco já deu, mas ele magnificou aquilo. E a partir daí, eu não presto para nada. E ele faz uma trajetória de vida reafirmando aquilo. Não surgiu da mãe, não. Já surgiu dele enquanto espírito, que coagulou aquela realidade em que a mãe estava presente. Desencarna, e do outro lado, alguém vai dizer para ele o quê? Você não vale nada. Ele diz, eu não valho nada. Você é um lobo da estepe. E ele vai perdendo a forma humana e assumindo a forma de um lobo, que a gente vai chamar de licantropia. Preso a uma monoideia. Então, a ideia é, nunca sua vida, você pode olhar para ela e dizer que não tem jeito, não tem conserto. Quando você passa a olhar de uma outra forma, você vai enxergar que tudo que lhe atrela são escolhas que você fez. As correntes existem, mas se manter anelado delas é uma escolha sua. Se lembra? Quem é você? Sou resultado das minhas escolhas. Quando você enxerga isso, isso é libertador. Porque a partir daí, agora, eu vou entender o que é livre-arbítrio, que foi aquela aquisição do período em que o espírito conquistou a razão. Então, é aquele chefe que diz, poxa, realmente está errado. Olha, não tem sentido, nem levar isso. Mas eu vou avisar para a diretoria que o senhor está levando comércio papéis. Não, você não precisa avisar, não. Eu mesmo vou descrever isso. Agora, por favor, não leve os detergentes, não, porque você está incidindo no erro, da mesma forma que eu, achando que podia e não pode. E no outro dia, só, olha, eu estou aqui devolvendo X, porque eu tenho impresso os meus conteúdos aqui, não havia nem sequer me apercebido, e, de fato, isso é um desvio de material da empresa. Estou pagando o que eu levei e eu não vou passar a imprimir mais. Acabou. Você rompe o domínio do outro sobre você. Quando você começa, então você vai olhar agora e não vai dar o direito a ninguém dizer o que sua vida é. Pegue o que você acha que a sua vida é e organize. A única coisa que ele fez aí foi pegar aquilo que estava solto e juntou. Fez um círculo, uma esfera ali, juntando tudo. E a primeira etapa por que é que muda? Porque agora não é a mão que diz que nada tem jeito, é a mão que diz que tem jeito.
E aí você pode depois ir do Tem Jeito para dizer que você pode conectar essas partes e dar a ela um significado. E quando então você olha para a sociedade e vê seu significado, isso muda. Mas o que é isso? Tem uma baixinha que eu gosto dela, certo? Todo mundo aplaude, bota a criatura lá em cima. Dulce. Estou falando para te sair do espectro do Isopa, não está falando de espírita apenas. Hoje o pessoal aplaude, a própria igreja coloca ela não sei aonde. Quem disse que a igreja fazia isso? Foi carrasca, perseguia, não deixava. A luz dela, ou seja, a capacidade dela de transformar isso nisso, que isso foi a capacidade dela, e pegar isso e dar um sentido que faz hoje da vida dela um legado. Quem é você? Você quer continuar nesse lugar? Ou você acha que você também é capaz de fazer dessa sociedade um lugar mais igualitário e mais livre? Aonde você passe agora a dar organicidade e a dar sentido. Porque quando você faz isso, você vai entender, então, qual a sua função na relação com o outro. E acolher é a forma de construir, então, um ambiente melhor. E quando você acolhe, isso muda. Concordâncias, discordâncias ou acréscimos? Kátia. Cadê aí? Muito bacana todas essas colocações. Inclusive, essa questão assim, é muito desafiadora, né? Porque nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas são muito diferentes, até dentro de casa, né? E eu percebo o desafio do que você falou, porque, assim, enquanto eu, por exemplo, estou muito aberta, até por isso estou aqui, né? A trazer mais conteúdo, mais informação, mais aprendizado para a minha vida, porque o meu objetivo realmente é crescer enquanto espírito, enquanto pessoa também. Mas existem, efetivamente, pessoas que não estão prontas para isso, seja dentro de casa, em qualquer relação que a gente tenha, né? E, às vezes, essa sua forma de dizer assim, não, gente, nós temos que respeitar, né, como cada pessoa é, os desafios daquela pessoa, e muitas pessoas, as outras acham que você não, que você é aquela pessoa que, tudo tá bom, que você passa a mão pela cabeça das pessoas. Então, assim, é um desafio imenso, muito maior do que eu imaginava, né? Porque as pessoas, efetivamente, eu estou aberta, mas tem pessoas que não estão. Então, existe o desafio de você também ser aceito, né? De você olhar dessa forma que você falou dali do cara que estava dirigindo o caminhão, a outra pessoa não consegue enxergar o que você está enxergando, e, de certa forma, você também está pedindo, tipo assim, olhe, me aceite da forma que eu sou. Entendeu? O que eu estou falando é muito desafiador isso. Mas, perfeito, assim, amei tudo que você falou. De verdade. Eu gosto quando vocês participam, porque, assim, quando eu pego um pedaço da fala de vocês, o que eu coloco não é o contrário, o outro ponto não. É porque eu pego aquele pedaço para aquilo ali que surgiu, né? Como eu disse, a aula passada teve um mote, essa teve outro. Na aula passada, eu trouxe o mesmo mote no início, mas no meu discurso teve uma diferença do que estava lá na outra aula. Veja só, eu tenho que entender o quanto o meu ser está pautado em quem sou ou no que eu quero que o outro valide que eu sou. Enquanto o meu ser estiver pautado no que o outro valide que eu sou, eu preciso entender não a abertura que eu tenho, mas ainda a constrição que eu tenho sobre a luz que eu represento. Então, eu digo, eu sou aberto aonde eu não consigo enxergar o quanto eu sou fechado. Mas por que eu digo isso? Eu comecei essa história, eu era religioso, né? Religião nunca foi uma coisa que me apaixonou, porque eu concordo com um amigo que diz que a religião é o ópio do povo. Mas, Fernando, você está na casa religiosa. Calma, vamos dar os seus parâmetros. O que eu estou falando da religião, eu estou falando do coletivo. Mas como é que você lidar com a religião hoje, Fernando? Eu vejo a religião como algo valoroso, só que religião pessoal.
já não mais a religião no coletivo. Por quê? Digamos que todos aqui sejam espíritas, porque uma coisa que eu gosto dessa casa é não há a obrigatoriedade, a exigência, a imposição que você se torne espírita. A ideia é se perceba espírito, e aí é que as coisas andam. Então, digamos que fôssemos todos espíritas, e eu trouxesse um tema, cada um tem uma visão sobre aquilo. Cada um. O encontro de Jesus com Madalena, cada um vai enxergar de um jeito. Porque cada um traz os seus construtos pessoais naquilo. Contudo, quando eu quero estar bem, eu abro mão de quem eu sou para assumir o Fernando, que a galera aplaude que eu seja. Então, a partir daí, eu passo a julgar Madalena com uma regrinha de 10 itens, que a galera aprovou. Eu deixo de ser Fernando, eu passo a ser a galera. Aí a pergunta interna é: quem você quer ser? E aí eu vou parar para falar sobre algo aqui, mas se eu não voltar, você me puxe de volta, Kátia. Porque, veja, tem uma oração linda, né? Que eu quero olhar para ela a partir dessa imagem do Espírito. É a imagem que eu mais gosto. Eu trago muita imagem porque na minha cabeça as coisas surgem como imagens. E eu traduzo em palavras, expressões, mas em mim funciona assim. Eu acho que eu devo ter um desses espectros aí, autista, alguma coisa parecida, algo que... Porque a imagem é assim, é por imagem. E aí, veja só, vocês conhecem isso, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio que eu leve, parem um pouquinho e olhem situação da sua vida, aonde o que prevaleceu foi o ódio. Agora, tenha a humildade de olhar para essa lembrança e assumir que foi o ódio, o sentimento que lhe guiou. Ou que lhe guia, ou que está lhe guiando. Olhe, lembre. E agora, se você se deu essa liberdade, e se fosse o amor? Os resultados seriam diferentes. Mas ao você falar do amor, imagine que há um amor pequenininho, porque com certeza, no seu ódio, havia uma parcela de amor. Não na dimensão necessária para se igualar e neutralizar o ódio, ou para ser maior do que ele. Por quê? Porque você já viveu assim, comeu milhares de encarnações. E você já viveu a relação amorosa no sentido de conexão com o outro sem ser conjugal. Certo? E que essa mesma situação que você está vivendo agora, que foi o ódio que predominou, que você está lembrando, você já viveu em outros momentos. Então, há uma parcela, só que nessa existência, nesse momento que você relembrou, o que preservou foi o protocolo mental do ódio como reação automática. Você lembrou? E já viu agora? Já olhou que se fosse o amor, se você pensou ele de um tamanho, estenda. E agora olhe. Então, toda vez que você olhar para algo, que seja o ódio, e você disser, Senhor, onde houver ódio, que eu leve o amor. Reconheça o tamanho do amor que você tem, criatura. Porque você quer me fazer uma proposição, sem saber sequer o tamanho do que você tem dentro de você. Então, você quer me vender algo que você ainda está muito aquém do além, que você merca para mim que está. Está claro essa frase? Então, da mesma forma, ó mestre, onde houver ofensas que eu leve, o perdão. Lembre. Situações em que a ofensa foi o que prevaleceu, não foi o perdão. E reconheça qual é a dimensão do perdão em você, para que ao você me ver, e você orar ao que quer que seja, dizendo que ao ver ofensa, você vai trazer o perdão, você saiba a dimensão do perdão que você tem, que você é capaz. Para que então, quando você disser, onde houver discórdia que eu leve à união, lembre os seus encontros, os seus contatos, em que a discórdia foi o que preponderou. Qual foi o sentimento de união que você teve para transformar uma coisa na outra?
Quando eu falei de Dulcezinha, porque tem uma cena dela que eu acho muito legal, ela vai na feira pedir ajuda, né, para os meninos, e aí ela chega para o feirante, que ela já batia naquelas portas não sei quantas vezes, e diz, Altair, a esmola lá, certo? Para os meus meninos. Aí Altair faz uma catarrada na mão dela. Ela olha para aquilo, olha, pega a mão. Esse é o meu. E agora o dos meninos? Então, para que quando você se colocar nesse pedestal de que é capaz de levar a união onde há discórdia, saiba, criatura, qual é a gramatura, a dimensão do que você está dizendo que quer trazer para mim. Da mesma maneira, você olhe nas suas dúvidas qual é a dimensão da sua fé. É fácil quando a gente está acolhendo alguém, né, que passa por alguma situação. Não, isso vai passar. Fique tranquilo, você consegue. Aquilo é da boca para fora ou é da alma? Olhe as situações onde o que há em você é uma falta de fé. Mas, Fernando, dói para a gente estar escutando isso. O pessoal entenda que eu estou sentado na cadeira ao seu lado. Porque você lembra que eu, enquanto espírito, eu sou isso daqui. Cada uma dessas coisas que eu falo, eu vejo em mim. Por uma coisa simples. Se eu já tivesse superado tudo isso, eu não estava aqui. Não estava aqui. Fernando, como que não estava aqui? Se eu olho para Jesus e a gente identifica na caminhada dele elementos que a gente diz, poxa, olha aí, faltou. Por que eu acho que em mim não pode faltar? Não estaria aqui não. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Aonde você, de fato, faz isso? Olha para a sua história, identifica os erros, assume e traz a verdade como luz ali iluminar. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde o você, que você enxerga hoje, quando acorda de manhã e olha para o espelho, o que falta é esperança. Porque você vê aquele quebra-cabeça todo desorganizado, e não se mobiliza, e não tira a bunda da cadeira, não sai debaixo dos cobertores da zona de conforto, para fazer, porque você não tem esperança em você. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Lembre os seus momentos de tristeza. E agora, faça o quê? Fique pulando feito um macaco. Ah, está lindo, está maravilhoso. Não, a tristeza faz você olhar para a vida. Faz com que você transforme aquele fato em uma possibilidade de reflexão e aprendizado. Levar alegria onde há tristeza é olhar para aquilo, viver o luto da dor, ou daquilo, do sentimento que aquilo cause, e a partir daquela experiência transformar ela em aprendizado. Então é assim que meu rosto se neutraliza, se compadece, se introniza, depois se normaliza e sorri. Porque a alegria não é pular igual ao macaco, é a alegria de entender que tudo só vem para mim como possibilidade de aprendizado, de superação, e para descobrir que eu sou muito mais capaz do que eu acho que eu sou capaz, quando eu me permito intronizar, que é o que a tristeza faz, não para me perder na tristeza, não para viver na tristeza, mas nesse movimento eu olhar para mim, eu olhar para as relações que eu faço e sair disso com alegria de que tudo passa. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Então você é capaz de olhar para tudo isso que está em cima e levar a luz. A luz é o quê? Estamos falando da gente. Então, eu gosto dessa parte da oração de Assis, mas toda vez que eu faço essa oração, esse trecho eu faço para mim. Porque eu acho que quanto menos eu me torno hipócrita nas relações que eu estabeleço, mais eu me torno apto a gerar uma relação na família, que é a célula da sociedade, melhor. E se é melhor ali, eu posso importar esse melhor para outros lugares. Então, quando eu começo a olhar a partir daí, eu tenho que perceber aquilo que... não é o que a Kátia falou, porque não estou falando o que a Kátia falou, mas o que... na fala dela, eu me mobilizei com isso. Quando eu quero
a aceitação do outro. Veja ali, esse quer pintar o outro da cor dele. O outro quer pintar ele da cor dele. Enquanto um quer moldar o outro, ninguém é quem é. Então, é como se o contrário. Agora, eu quero ser aquele que a sociedade valida. A sociedade é esse tom. E ela vai me pintar. Se eu ficar dependendo de ser validado pelo externo, é nisso que eu vou me transformar. Se eu viver querendo que a sociedade seja como eu penso, para que a partir daí eu tome a atitude de fazer diferenças, certo? Eu não vou para lugar nenhum. Então, é onde nós vamos entender essa outra imagem, que eu acho linda, certo? Para mim é a imagem do humano. De um lado tem um leão, do outro lado tem o quê? Não é um coelho. Não é a minha cadelinha fofura, que aliás a ápice, é uma raposa. Esse quadro representa nós. Aqui só tem predador. Aqui só tem predador. Se você, quando olha para a sociedade, para a vida, para o outro, você acha que você é o coelho, você acha que você, aliás, a ápice, o outro é o leão, acorde. Aqui só tem predador. Quando você olha isso, você vai ver que há momentos em que você está nesse lugar e momentos que você está nesse lugar. Olhe para isso, porque aí você vai compreender dois aspectos que são barreiras a ser vencidas na construção de liberdade e igualdade na sociedade. Não se deve impor convicções a ninguém, mas respeitar o direito e a liberdade do outro em pensar e crer de modo diferente. Para mim, esse é o elemento significativo. Alguém quer o microfone ali? Por favor. Bom dia. Por isso veio a minha separação. Eu só cedia. Cedia. Digamos o seguinte, eu adoro azul. E aí eu me apaixono por Joana. Cabelos longos, óculos redondinhos. Ah, que paixão. É o encanto da minha vida. E aí nós começamos namorando, apaixonados, aquela coisa linda, maravilhosa. Quando a gente termina de comer 1 quilo de sal junto, porque eu sou hipertenso, eu tenho que botar pouquinho, eu gosto de cozinhar. Eu quase não boto sal, então levamos time, né? Aí eu digo, que mulher, rapaz. Porra, se deixar, ela me traz no cabresto. A hora que eu tenho que chegar em casa, o que eu tenho que fazer. Não, nada disso. Fora. Certo? Aí eu vejo, Kátia, coisa linda, maravilhosa, mais madura, assim, mais dona de si, né? Então, Kátia, e aí começa o negócio, certo? Aquela coisa, aquele calor, aquilo tudo. E aí, mais uma vez, começamos uma coisa linda. Se lembra do quilo de sal? Quando acaba o quilo de sal, praga de mulher, rapaz. Ela quer ter mais, quer ser mais do que eu. Só porque ganha mais do que eu, ela quer me impor, ela que isso, ela que aquilo. Aí, eu já encontro a Andréa. Não, agora, Andréa, isso aqui foi um caso que passou, coisa linda, aí eu traço mais apetrechos. Depois de 1 quilo de sal, eu digo, sabe de uma coisa, eu vou trocar. Anderson, eu acho que agora você é a paixão da minha vida. A gente consegue ficar sentado junto, frente à televisão, vendo futebol, você não fala, eu não falo, e a gente não briga. Está vendo? Então, Anderson, eu acho que eu tenho que trocar. Aí, digamos, que assim eu fizesse. Depois de 1 quilo de sal, rapaz, isso é roubado, isso não presta. Qual é o problema dessas coisas? É que eu me relacionei com Joana, e quando eu achei que a relação foi negativa, quem é que não prestava? Por isso eu procurei. Quando não deu certo, quem não prestava? Por isso eu procurei der. Não deu certo, quem não prestava? De tanta gente que não presta, eu fui para... Mas também não deu certo.
Quem não prestava, aí caiu a ficha. Eu estou na minha terceira relação estável. Tive a primeira, me separei. Tive a segunda, me separei. Estou com a terceira hoje. Estamos há 25 anos casados. Quando eu digo minha atual esposa, ela só falta dar uma porrada em mim. Falo já para brincar. A questão é, se eu estiver vivendo assim, eu estou vivendo a vida menor. O que é menor? Aquilo que o que rolou de quente, legal, beleza, não prestou mais, fora. Aqui, a mesma coisa, não prestou mais, fora. Ali não prestou mais, fora. Ali não prestou mais, fora. Na realidade, veja só, se no momento que eu me relacionei com Joana e não deu certo, eu digo, toda relação a dois é composta por quanto? Uma parte é dela, a outra é de quem? Então, o que de mim contribuiu para que o modelo da relação fosse esse? Que eu não acho adequado. E, lógico, não acho adequado, não tem porquê, tem que manter. E aí eu me separo de Joana. O abacaxi podre que chega para a Kátia será melhor, porque parte daquilo foi assumido e visto por mim. Você lembra daquela sombra do Espírito? E a partir daí, Kátia já recebe alguém melhor. Mas sabe, né? Que não é tanto melhor assim, né? Mas aí não deu certo. Só que agora a pergunta é, relação a dois, composta por dois. Minha filha, ela dá uma perturbada, diz, não, meu pai é 1,5. Certo? Mas por dois. Então quer dizer que tem uma parte que é ela, outra parte que sou eu. Qual é a minha parte nesse latifúndio? Eu olho para isso, eu revido, avalio, pronto. E não deu certo, não dava, acabou. E aí encontro Dea. Só que agora a Dea está encontrando uma outra pessoa, que se enxerga melhor, que projeta menos, que saiu dali buscando se enxergar, saiu daqui buscando se enxergar, e encontrou-a numa condição melhor. Mas também digamos que não deu certo, certo? Mas essa pessoa que sai daqui é melhor. E digamos que aí eu encontro Anderson. Qual é a questão? Da mesma coisa. E não deu certo. O que é que apareceu? Por que é que eu busquei fazer isso? Onde é que eu precisei romper modelos? Estou falando de modelos, não estou fazendo bandeira nem para um lado nem para o outro. Eu faço esse exemplo para falar de modelos. Por que é que eu resolvi romper o modelo? O que é que não se encaixava no modelo? Sou eu? Ou era o nível de aceitação que eu queria? Eu faço uma interpretação sobre isso e agora eu estou pronto para encontrar a minha cara metade. Onde está a minha cara metade? No espelho. Porque não está em ninguém. Então, olhar para as suas relações com o outro, buscando compreender aquilo, onde você se permite se ver e também estar com o outro e não com a pessoa que você quer, faz com que você se conheça cada vez mais. Quanto mais você se conhece, você, em vez de ser parte, você vai se aproximando de um todo. Porque ninguém completa ninguém. Então, toda vez que eu, nos meus 3 relacionamentos, faço qualquer colocação, eu estou descrevendo o quê? O que eu permiti. Não foi o que o outro fez. É o que eu permiti. E agora eu já amadureci para ir para outro lugar, eu continuo sendo sombra e luz. Tem coisas que vai, que rola, mas o que eu já entendo é tudo que aparece a 2, uma parcela é minha. Então, o olhar para a relação vai conseguir me fazer compreender o valor de ter as minhas convicções, mas respeitar o direito de liberdade do outro. E um dos eventos de minha vida que eu mais aplaudo é a minha primeira separação conjugal. Foi o primeiro momento, talvez, em que tenho olhado para a minha escuridão. Foi o momento de minha vida mais significativo. Se eu tivesse que agradecer por um encontro, eu agradeceria esse encontro na minha vida. Dessa pessoa que a gente não deu certo e foi para aí. Mas eu gosto quando as coisas se repetem. Eu vou trazer um outro exemplo, porque isso veio aqui à minha cabeça agora, né? Eu sou médico, nefrologista, estou no Santa Isabel, me chamam para ver uma paciente, eu chego lá, tem uma senhorinha de seus 84 anos, na cama, do outro lado da cama, uma filha, que disse logo que era espírita, certo? Que não sei o quê, começou a falar, e aí a velhinha está ali deitada, eu fiz, minha senhora, ela tinha insuficiência cardíaca. O coração já não aguentava bater mais, e a partir daí os órgãos começam a ter debilidades. Dentre os órgãos, o rim. Quem faz insuficiência cardíaca, quem faz avançado, os rins começam a não funcionar. Por isso que eu fui chamado. Eu cheguei lá, fiz, e aí, como é que está? Não, eu estou bem. A velhinha com um semblante assim, muito bonito. Eu digo, poxa, como é que você está? Está legal e tudo? É, meu filho. Eu fiz, poxa, mais dos 84 anos, a senhora tem muita coisa para contar, muita história para dizer, né? Aí ela, sim.
Ah, meu filho, mas tem algo que me magoa ainda. Aquele assim, assim, assim. O parceiro dela. Mas que história é essa? Nessa idade? Ela fez, não, meu filho, eu me casei. Depois de alguns anos de convivência, o cara aprontou uma daquelas traições conjugais. Voltem aí a 90... não, vamos dizer que ela tinha 30. Volte aí a 80 anos atrás. Não é olhar de hoje, 80 anos atrás. Ela descobriu, tipo aquela coisa, pegou, ou foi a irmã, ou foi alguém ali, alguma coisa desse tipo, que para ela foi o fim da picada. E naquela época existia algo que hoje nós não sabemos o que é, separação de corpos. Continuava convivendo na mesma casa, mas cada um dormindo na sua cama, mas sem dar aquela roubadinha de vez em quando pular para o quarto do outro. Separação de corpos. O que existia isso naquela época? Primeiro, não daquela época, mas mais para frente, surgiu o desquite que antecedeu o divórcio. Mas mulher desquitada e prostituta era a mesma coisa. Estou falando, não estou dizendo que era assim, é que assim. A mulher desquitada é como se fosse uma mulher que se dá o desfrute, porque o casamento era algo indissolúvel, né? Então, se dava o desfrute. Então, a mulher que era desquitada, a galera dizia, bata livre, peixe livre, lugar. Não é nem divórcio, lá atrás. Então, essas situações de você manter de tudo, ela estava lá, a senhora. Aí, eu fiz, e como é que foi sua vida? Ah, meu filho, eu busquei me virar, certo? Eu vendia alguns produtos assim, ou seja, entre amigas, né? Tinha meu dinheirinho, certo? Ainda conseguia dar alguma ajuda ali às minhas filhas, porque ele era quem preservava. E foi falando da autonomia dela. E foi falando, quando ela terminou de escrever, eu digo, mas vinha cá, se a gente pudesse voltar no tempo, e a senhora fazer uma escolha. Uma, ter casado com um príncipe montado em cima do cavalo branco, que daria para a senhora tudo, e a senhora seria aquela dondoca linda e maravilhosa, certo? Até os dias de hoje. E a senhora ser a mulher que a senhora é, o que é que a senhora escolheria? Ah, meu filho, lógico que não tem. Eu quero ser quem eu sou, certo? E começou a falar desses valores dela aos 80 e tantos anos. Isso tem uns 20, 22 anos atrás, né? E quero você olhar para aquela mulher de 87 que era mais autônoma do que alguns de adolescentes de 50 anos morando, adolescentes que ainda moram na dependência dos pais, né? Porque hoje a adolescência às vezes até 50 anos. Continuam morando, comendo, vivendo a partir, não estou dizendo que todos que fazem isso são assim, né? Mas alguns continuam ali vivendo na dependência dos pais, ou seja, não abre as portas para encarar o mundo e construir sua própria história. Certo? Então, veja, a velhinha falando sobre aquilo. E ela contou com muito entusiasmo. Aí eu perguntei para ela, e ela disse o que é que queria, eu fiz. E agora a senhora deve agradecer a quem? Ela fez, como assim? A senhora precisa agradecer a alguém. E a velhinha era perspicaz. Ela fez, meu filho, agora eu posso morrer em paz. O que foi que ela viu? Aquilo que ela começou me contando sobre o mal da vida dela, a praga da vida dela, aquele acontecimento, ela reagiu a ele, descobrindo que estava na sombra, o poder da mulher que ela é. Então, naquele momento, ela se desacorrentou dele, identificou que a trajetória dela, quem faz é ela. Ela podia morrer em paz, o quê? Porque não iria estar carregando o ex-companheiro com ela. Porque não é o outro que lhe determina, é você que se determina. Eu achei lindo o encontro com essa velha. Chego no outro dia, quando eu olho, a velhinha, tezinha já, aqueles sorrisos no rosto, eu tinha terminado de falecer, né? E aí eu olho para a filha toda inteira assim... Não, eu sei, eu sou espírita, eu sei que... Fiz, minha filha, pelo amor de Deus, esse corpo você não vai poder abraçar mais. O calor dessas mãos jamais de novo estará sobre você. Se permita viver o luto desta pessoa que você não vai mais ver. Se permita viver o luto. Não viver no luto. Viver o luto da perda, que você não está mais ali. Se despeça. Por que eu tenho que dizer que... Não, se despeça. Não estou dizendo que tem gente que tem um nível interno que isso não é preciso. Estou dizendo que isso, no humano, precisa me despedir, porque desencarnou do outro lado. Não é mais pai, mãe, filho, é o espírito, que traz os laços emocionais. Mas eu não consigo viver aquilo de novo, que eu vivia com o corpo. Então, se permita fazer isso. Então, achei lindo aquele momento, pelo relato da senhora,
esse despertar que me levou a dizer o seguinte: Fernando, não coloque nas mãos de ninguém o que sempre foi, é e será só seu. E, ao olhar para o lado dela, não transforme o treino em jogo. O treino é, eu sou um espírito imortal. O treino é, eu sei que a vida continua. O jogo é, reconheça seus sentimentos na hora da perda. E se permita viver o luto. Não no luto, mas o luto. Porque é aquela condição que você está contingenciado, para que você se liberte para ir adiante. Então, é isso que eu vejo onde nos ajuda a olhar para esse lugar, e olhar para esse lugar, levando a ideia que essa conquista humana da vida em sociedade, que simbolicamente essa amorosidade aí de quase que um macaquinho um abraçando o outro, certo? Mas na realidade, você sozinho naquela época, os dinossauros faziam o quê? Lhe comiam facilmente. Quando você começou a se agregar, a galera junta é mais do que um. E aí, quando você vai ampliando isso, aí acabou. Juntos eles derrotavam o que viesse pela frente. Então, você vai começar a perceber uma coisa significativa que aconteceu mais adiante. O quê? Vivíamos como nômades, de lugar em lugar, caçando e utilizando das frutas do que a gente achava. E assim ficávamos migrando daqui para lá, grupos pequenos, tá? Nesses deslocamentos. Até que nós fomos aprendendo o quê? Cultivo. Então, o quê? Cultivo de pequenas plantas, e tudo, a agricultura nasce. A partir daí, pecuária, criar pequenos animais. E aí nós não dependíamos mais de estar migrando de uma área para outra, porque escasseava, eu tinha que ir para outro lugar. Passamos a fazer o quê? Consolidarmos em um lugar. Sermos gregários e sermos agora mais fixos a um território. E, a partir daí, precisava-se de um clã para defender aquele território. Do que das adversidades do próprio território e do que de outros clãs, que também existiam. Então, a partir daí, a vida em sociedade vai ganhando essa necessidade de dar ao homem uma identidade, um direito, um espaço, né? Só que isso, como começa a se organizar assim, antes morria, largava o quê? Pelo caminho. Quando nós começamos agora a cultuar esse modelo, começa a se perceber o quê? Antes disso, a evocar os seus antepassados, para buscar respostas àquilo que você não tinha. Você vai encontrar isso como hábito em históricos de tribos as mais longínquas, ou seja, essa ideia de que a vida continua, que é o que está ali retratado, um corpo sendo arrumado para a partida, mas com seus bens ali dentro, porque há uma vida futura onde aquilo possa ser utilizado. Então, é a ideia da inserção de que não há um fim, mas há uma continuidade. Então, se há uma continuidade, a vida em sociedade é uma conquista. Então, por que eu buscar o isolamento como elemento de elevação? Não estou sendo contra, não. Vá buscar isolamento onde quiser. No Capão, no caminho de Santiago, no caminho do que você quiser. Mas busque isso para voltar para a sociedade e, na sociedade, ser alguém diferente. Porque lá em cima, onde quer que seja isolado, é fácil. A ideia é na sociedade. Mas, Fernando, o que é que isso tem a ver com aquele morto ali, com as coisas? É que, criatura, quando você desencarnar, você não vai para nenhum lugar diferente. Você vai para um lugar na gramatura daquilo que você foi capaz de construir estando aqui. Então, continua os mesmos desafios. Você não vai viver intocado em uma montanha. Você vai começar a compreender que você vai viver em um outro núcleo chamado família. Família material e família espiritual. Esses laços são necessários ao progresso da humanidade, pois aproximam os homens, educando-o ao amor legítimo. Desencarnado, formamos também famílias. Mas que família, Fernando? Olha, se você não consegue enxergar que o seu ambiente profissional é uma família, tá? Você precisa ajustar um pouquinho. Se você não consegue compreender que seu núcleo de moradia ali, os próximos, o condomínio, é uma família, certo? Você precisa dar uma ajustadazinha nisso. Porque toda agregação da qual você participa seria, entre aspas, família. Tudo que resulta dali, você é influenciado, você influencia. E são possibilidades de educação para esse amor legítimo, onde eu posso relacionar com o outro enquanto pessoa.
e não enquanto alguém que tem que reverberar só aquilo que eu concordo. E aí, dessa forma, é que começa aqui. Meus filhos não são meus filhos são espíritos, que têm uma história, têm uma trajetória. Então, mas eu não sou a causa do problema dos meus filhos e nem a solução. Eu sou alguém interagindo com ele, buscando lidar aqui com o melhor que eu tenho e posso. Eu tenho 60, né? Eu gosto dessa imagem do ser secular, já posso ser, eu tenho mais de meio século, né? Já dá para contar assim. Então, quando eu tinha lá meus 10 anos, na escola, eu entrava na escola e a mamãe já dizia, pode baixar a palmatória. Palmatória era instrumento de educação. Então, o que é que eu estou falando nisso? É de que você vai ver que hoje isso é inadmissível. Então, as coisas vão se atualizando, vão mudando. Então, o que é que precisam? A mãe e o pai, que os dois estão vivos, um tem 87 e outro tem 84, não são meus pais e minha mãe. Eu sou esse espírito. Eu sou pai de mim mesmo. Eu sou mãe de mim mesmo. Como assim, Fernando? A sociedade só se transforma quando você se transforma. Porque eu vou dizer assim, qual é o meio, certo, de arrumação social? Capitalismo, comunismo, socialismo, todos eles com buracos, com falhas, com sofrimentos, com problema. Porque o problema não é o modelo, é o humano que constitui o modelo. Desvio de recursos, disso, daquilo, vai existir em todos eles. Porque não está em uma norma imposta de cima para baixo, mas no humano que se revela na sua atuação no dia a dia. Não, Fernando, mas se você tiver leis, imposições, você faz o outro fazer o que tem que fazer. Ditadura nenhuma presta, seja de direita, esquerda, centro, oblíqua, não presta. Se imagine você ser obrigado, sem respeito e direito, a ser quem você é. Então, olhar para tudo isso, que aí eu vou entender que a liberdade como direito natural do homem e a internalização dessa liberdade representa uma aquisição evolutiva de máxima importância. Então, não é um modelo social. Mas, Fernando, temos aí o nosso modelo capitalista. Tem o capitalista selvagem, que só pensa em lucro. E tem o capitalista onde entende que ele precisa ter lucro e os funcionários também. Toda a relação tem que ser boa para os dois. Então, o humano tem que começar a mudar nisso. E aí é preciso que a gente entenda que esse exercício tem que levar-nos a adquirir noções de direito e dever para com a própria sociedade. Porque, senão, a gente não entende o que é que significa essa rede que une todos nós. E a ideia de falar de espírito fica uma coisa meio diáfana, né? Porque a ideia é que você possa olhar para esse significado de igualdade e liberdade e ver em que isso se modifica, considerando seus direitos e deveres. Porque estamos num momento social que é o momento dos direitos. Todo mundo só briga pelos seus direitos. As pessoas não refletem sobre o que vocês refletiram aqui. O que moveu, o que eu acho, interpretando as movimentações na sala, é que algo lhe tocou quanto a seu dever. Dever para consigo, que se transforma depois em algo que reverbera nessa sociedade. Porque essa diversidade de competências que nós temos e as aptidões de cada ser humano vai influenciar de como ele lidar. Ou seja, se eu pegasse agora o bem de todos aqui, e digamos que aqui tivesse desde grandes empresários com muita grana, e o vendedor de pipoca dali, e dividisse agora isso com todos, homogeneamente, daqui a um tempo, aquele que consegue gerir e comercializar estaria de novo com maior capital. E aquele que quer que tudo chegue de mão beijada na mão, tão pobre tal quanto antes. A cada qual, conforme suas competências e aptidões que vão sendo elaboradas nesse processo evolutivo. Agora, é preciso que eu olhe para isso para reconhecer o espírito que sou, que era ignorante e a cada experiência vai despertando. E nesse despertar, então, eu consigo entender que progresso é esse. Isso aqui são as tábuas da lei. As tábuas da lei refletem quem? O humano que a construiu. Todas as leis são reflexos de nós mesmos. Então, se isto aqui não melhora, isso aqui vai prestar?
No Brasil é tranquilo, porque no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. Fantástico isso. Essa lei pegou, essa lei não pegou. Então, lei não é exatamente por tornar-se lei, é por pegar ou não pegar, né? Então, essa necessidade de reconhecer direitos recíprocos, que foi como Kátia começou. Então, é preciso que eu entenda que eu já fui oprimido durante muito tempo. E agora eu quero o meu direito. Mas se eu quero o meu direito oprimindo o outro, isso está enviesado. Eu só saí de uma posição para outra posição. É preciso que, então, eu entenda as desigualdades como fruto da nossa diversidade de aptidões, cobiça e egoísmo. O outro me colocava como marginal porque havia um egoísmo de só olhar para si mesmo. Havia a cobiça de só querer aquele espaço para si mesmo. No momento que eu quero agir da mesma forma, só que no outro espectro com o outro, eu estou indo para o mesmo lugar. Então, é preciso entender que algumas coisas nos aproximam mais das paixões e do egoísmo, principalmente os movimentos coletivos. Esses movimentos coletivos, não sei se é essa imagem que está aqui, isso a gente falou, não, sim, é essa que está aqui. Opa! Eu gosto daquela criatura que está ali, né? Quando a gente vê isso, é o quê? Cambada de político que só pensa no próprio umbigo. E aí eu não estou falando de partido nem A, nem B, nem C, a miséria que é exatamente isso, porque se todos pensassem em comum, não seria assim. Eu compro a sua matéria-prima o mais barato possível, porque eu quero mais lucro, e eu lhe devolvo em produtos o mais caro possível, porque o que eu quero é o meu lucro. Você se desenvolve, jamais continuará sempre na miséria. Agora, é fácil reconhecer aquilo. Agora, por quê? Porque eu vou descrever como ele lá em cima lidar com os menores. Só que veja, alguém já se viu nesse lugar? Porque eu já, e me vejo algumas vezes. Tá? Não são os 2 punhos de colarinho branco que estão esquecendo o que existe ali. Aqui somos nós, aonde parece que aquela pessoa não existe. Não existe. Ela é um invisível social. Não existe. Aí, na hora que eu estou na sinaleira e meu sobrinho recebe um tiro na cabeça, eu digo que essa cambada toda deveria morrer, como se eu não fizesse parte da formação desse marginal. Porque a sociedade que eu vivo é resultado da pessoa que eu também sou dentro dessa sociedade. Mas, Fernando, uma pessoa não pode mudar o mundo. Olha que eu não falei de Gandhi. Eu não falei nem... Não, Jesus ainda citei, né? Mas não falei nesse sentido. Eu peguei a freirinha que estava aqui com a gente, certo? Mas vamos sair dela, Chicão. Não o de Assis, o Xavier. Naquele trabalho lindo, ele começa o trabalho, e aí na casa onde ele estava morando, as pessoas iam na madrugada, né? O neguinho começa a reclamar. Porra, você está invadindo, o espaço aqui não é. O que é que ele faz? Sai daquele lugar e vai montar a casa dele. Vai montar a casa dele. Por quê? Ele precisava ser ele quem ele era a partir dele, porque mesmo sendo que ele fazia era o acolhimento do outro, não era entendido pelo outro que não estava na condição do miserável que ele atendia. Então é preciso nos olhar para esse lugar, porque também aqui é uma relação entre dinheiro e poder. Eu critico no outro, mas eu não sou capaz de olhar isso em mim. Então, mas Fernando, deixa eu ver se é essa. Não. Como é que a gente olha isso? Temos empregados, ou a faxineira, ou o porteiro. Alguém se preocupa em conversar com o empregado sobre os direitos que ele tem? Aí alguém me disse, mas Fernando, se fizer isso, eu estou criando cobra para me morder. Veja, eu quero uma sociedade onde as pessoas consigam ter mais liberdade e igualdade. Mas na hora de instruir o outro a ter consciência para lutar pela sua liberdade e igualdade, eu penso no meu umbigo. É lindo, fantástico isso. Fantástico. Ah, se ela quiser que corra atrás, como eu corri. Ótimo. É assim. Assuma só que você é assim. E agora olhe nas coisas que a vida for jogando no seu colo para você refletir o quanto daquilo que você recebe é reverberação da pessoa que você é. Para deixar de colocar nos ombros dos outros. Isso é lindo, né? Ô, coisinha fofinha. Lindo. Mas isso também é lindo, né? A gente faz de conta que isso não existe.
Faz de conta que isso não é real. A gente acha lindo isso aqui, né? A minha estaria aí com um estetoscópio no pescoço. Ganhou, tem 3 para 4 semanas. Matriculei lá na escola de medicina. Estava com essa mesma cara feliz aí. Mas eu sei que isso é uma verdade. Isso é uma realidade. Então qual é o seu papel em transformar isso? Fernando, você está aí amealhando, certo? Como é que a gente faz aquele povo que doa seu trabalho? Voluntário! Você está aí amealhando voluntário. De fato, a Fundação precisa, ambulatório médico, o núcleo de odontologia, o núcleo de idosos. E se você se sentir mobilizado para isso, faça. Mas sabe o que é que acaba isso? Não é o seu voluntariado aqui. É útil. Mas, Fernando, eu dou sopa. Continue dando, tem muita gente com fome. Certo? Fernando, eu vou no orfanato, continue indo, tem muita gente precisando de alguma coisa. Mas sabe o que é que muda essa realidade? Na sua atuação profissional. Você é aquele que dá o melhor, que busca olhar para o outro como alguém que está ali, e você está a serviço dele, buscando ser o melhor você como profissional, buscando ser para com ele aquilo que você gosta, quando você chega com um problema no balcão e alguém contorna, não é sendo ilegal, não, contorna a dificuldade, lhe ajudando a compreender como resolver, o que fazer, como direcionar. Seja para o outro isso. Não seja na uma hora que você está doando a sopa, não. Seja durante as suas 8 horas do dia do trabalho. Vá para esse lugar. É esse lugar que muda essa realidade. É esse lugar que faz com que, em vez de interrogações, nós tenhamos respostas para compreender que uma andorinha só não faz verão. Faz, sim. Faz. Quando essa andorinha, através do exemplo e não da imposição, se coloca. Nós tivemos uma criatura que eu gosto muito dele, mas, para mim, ele pôde responder a essa imagem. Escreva na louça a palavra ética. E o que é que o menininho diz? Roubaram disso, professora, aparecem as escolas brasileiras. Eu não vou falar das de fora, porque eu não conheço as de fora, as brasileiras. Mas, na linha da vida, o giz que escreve sobre ética é seu sangue e suor. Quantas vezes você não escreve na louça da sua vida ética, porque você entregou o giz a outro? Quem vai escrever ética é o presidente, o governador, o prefeito, que esses a gente lembra que votou, né? A gente normalmente esquece. Senado, deputado federal, deputado estadual, vereadores. Esquece. Em quem eu votei. Às vezes a gente até lembra. Como é que eles estão se posicionando na defesa dos direitos comuns? A gente nem sequer olha. Então, o giz que falta para a palavra ética ser escrita não é do outro. É de cada um. Para poder olhar para isso de um outro lugar, de uma outra forma. Ah, mas então eu não vou cobrar de ninguém? Ô, criatura, eu preciso ser. Quem fez com que aqueles 4, 8 tivessem trazendo um vetor para ser colocado é o quê? Esse vetor transformando a sua atitude em elemento mobilizador, seja você. Mas, Fernando, a vida não é assim. É assim. Justamente porque essas normas já datam de mais de 2000 anos, mas poucos compreendem ainda ou as praticam. Amai-vos uns aos outros. E teve uma criatura que dizia isso. Eu tenho um sonho. Martin Luther King. Ele não brigou por uma facção qualquer. Ele brigava por direitos humanos, para todos. Não era para um secto, era para todos. Então, eu, enquanto espírito, tenho que olhar o humano. E tenho que lutar por direitos para o humano, reconhecendo as particularidades, mas é o humano. Senão eu saio de um lugar para ir assumir o mesmo lugar, só que no lado oposto daquilo que eu estava fazendo. Então, liberdade e igualdade na sociedade. Saber que a sociedade é essa interconexão e sua voz vale muito. Quando você não entrega a ética, coerência entre pensar,
agir e sentir ao outro. Onde você toma esse lugar, como essa criatura linda aí, foi capaz de fazer isso e mudou a realidade que ele vivia. Fernando, eu ainda sou uma semente, acho que nem fui plantada ainda. Então, para viver a coerência que eu espero viver, pelo menos quando terminar o 5º ano daqui. Porque se na 16ª aula, né, e olha que eu já estou há 1 ano e meio fazendo psicologia, essa casa já trouxe tanta transformação em minha vida, hoje eu tenho que agradecer por estar sendo esse ser melhor, graças a todos vocês que são voluntários, a Alê, essa casa que traz cada dia que pode não transformar, Fernando. Eu acredito que vai ser difícil e existir alguém que consiga transformar outro, mas que deixa marcas e que faz com que você mexa-se para ser um ser humano melhor, uma mãe melhor. Como eu não finalizei a questão do meu filho, essa casa me traz esses pensamentos de quem eu fui, do que eu fiz e o que eu posso fazer para ter menos culpa daqui em diante. Então, eu liguei para o Mateus e disse a ele: filho, perdoe-me, porque eu não tinha ideia do que isso significaria. Eu vou te matar. Hoje eu tenho, e o que eu quero te dizer é que o meu amor por você é infinito e vai durar para essa vida e para todas as vidas que eu tiver e quantas eu puder viver com o seu espírito. E ele disse para mim, lindamente: você é a véia do meu coração, que ele me chama a minha véia, e eu sei que a sua infância, a sua criança, minha mãe, como você foi cuidada, como você foi criada, os gritos te trouxe e te fazia falar isso. E eu estou muito feliz que eu estou vendo a minha mãe, uma nova mãe. Eu agradeço muito. E foi lindo. Eu não consegui falar, eu tive que mandar um áudio, foi melhor porque está lá registrado. E o áudio que ele mandou, ele disse: eu não sei o que está acontecendo. Ele não sabe nem que eu estou frequentando. Mas que bom que hoje você é outra pessoa. E eu sou outra pessoa graças a todos que estão deixando marcas na minha vida. E marcas que eu vou levar para a minha vida. Não vou, talvez, nem chegar a uma árvore. Ou seja, a árvore que Deus vai tocar fogo, porque não deu nada. Mas eu já estou dando. Eu já estou me perdoando. Eu já estou crescendo para que um dia, talvez, eu seja um espírito que possa me orgulhar de olhar no espelho e dizer: eu vim para esse mundo para ser iguais a esses voluntários que deixam marcas. Muito obrigada a cada um de vocês. Tem uma coisa, eu começava a assistir a aula, que eu comecei a contar e parei. Eu sentava nessa fileira da frente. E a pessoa começava a fazer a palestra. E, mentalmente, a cada conteúdo descrito, eu ia recuando uma fileira. Porque eu distava, na forma que eu enxergava, do que estava sendo descrito. Lá para uns 20 minutos de palestra, eu estava igual a lagartixa, naquela parede, assim, certo? De tanto que eu fui recuando, até que um dia eu entendi. Nessa coisa, eu boto uma criança ali e os dedos apontando. É onde nós, para ser quem somos, depende da validação externa. Se o externo não nos valida, nós nos escondemos. Quando nós começamos a compreender isso, vamos entender que a interação entre mim e o outro sempre vai trazer interrogações. Mas como, Fernando? Eu troquei de parceiros, né? Agora é Lara. Oh, meu Deus, que coisa linda. Depois de fazer 2 vezes a Ula, Lara, agora eu acho que eu estou pronto, Lara. Lara, essa coisa maravilhosa, nós passamos a viver 20 anos juntos, né? E aí você diz: Fernando, que coisa linda. Eu digo, porque eu digo A, aí você diz, ela diz B, não, ela diz, eu. A conexão aqui inteira. Lara, você... Aí ela fala: peraí, calma, meu amigo. Você conhece a mim? Nandinho, 20 anos, a gente aqui está junto, mas veja. Se você não consegue reconhecer
o que há de contraditório em mim com relação a você, esses 20 anos ainda carece de esclarecimento. Conviver 20 anos não é conhecer o outro. Porque sempre haverá interrogações. O contrário. Mas como você sempre completa? Oh, meu lindo. Quando eu sei que você não tem condições de lidar com o que eu tenho para lidar, é melhor que, em vez de lhe impor, eu saiba recuar. Agora, quando você se permite, eu já lhe devolvi algumas vezes. E aí eu começo a repensar, entendendo que essa crença que é direito leva ela a ter uma forma de pensar que jamais vai concordar em tudo com a forma que eu tenho que pensar. Que as convicções que eu tenho para respeitar o direito e liberdade de pensar e crer de modo diferente, ela pode ser expressa, não quando eu digo isso, Lara, mas eu digo, e aí, nega? 20 anos já, né? Tem coisa ainda que a gente nem arranhou, né? Ela diz, pô, Nandinho, é mesmo. E aí a gente começa a falar de algumas incongruências, de coisas como vai lidando, e não é mais a disputa de um com o outro, mas é uma coisa que pode ser alicerçada ao que você chama de amor. Não existe amor se não há admiração mútua. Veja que é diferente de Júlia, Andréia, Kátia e até o pobre do Anderson, que entrou no meio da história. Não existe amor sem haver, primeiro, admiração, sem haver o quê? Respeito. Não existe amor sem haver cumplicidade. E aí eu digo, Lara, quando eu falei o AEIOU, foi só uma deixa para você dizer que não era exatamente assim. Nós somos cúmplices no entendimento que precisamos ir além daquilo que reconhecemos de nós, porque nós somos uma promessa a ser cumprida. Somos uma possibilidade de amor pleno que vai se configurando a partir de cada momento que vamos nos permitir ir vivendo. E aí é assim que eu começo agora a olhar para as diferenças e compreender que eu quero mais para cá. Quando eu falo, então, de conseguir liberdade e igualdade, como é que eu quero uma sociedade igualitária onde a saúde não é direito de todos? Como eu quero uma sociedade igualitária onde o acesso à educação não é direito de todos? Como eu quero uma sociedade igualitária onde uma habitação digna não é direito de todos? Então, é preciso que nós passemos a olhar de uma outra forma. Porque o indivíduo em sociedade, certo? Que para ter uma vida digna tem que estar brigando contra essa sociedade. Que sociedade é a sociedade em que estamos? Será igual para todo mundo? Se lembre, se eu dividisse o dinheiro de todo mundo, cada um iria... Porque haverá sempre degradez. Agora não tem como. Mais de 90% da população ganha menos do que 3 salários mínimos. Eu não estou falando que ganha um, porque eu vou concordar. É complicado pensar em como viver com isso, certo? Então, 3 salários mínimos. Então, veja, o nível de desigualdade que há, certo? Para não falar em números, mas essa colocação, e essa desigualdade, e nós passarmos a entender que nós temos várias formas de arrumação. Aonde eu trouxe aqui, como no início da fala, né, a homossexualidade. A homossexualidade é. Porque homossexualismo é como se fosse doença, não é doença. São formas de orientação diferentes. Homossexualidade. Os nossos modelos familiares são os mais diversos. Hétero, homos, bis, monoparental, só a mãe, só o pai. Então, não é esse modelo, mas a realidade é qual é o amor que é cultivado dentro dessas relações. Porque, entenda, é difícil construir uma família entre Fernando e Kátia, da mesma maneira que é difícil entre Fernando e Anderson, que eu brinquei aqui no nosso junção, ou entre Kátia e Andréa, porque convivência humana é algo difícil. Nenhum estereótipo vai definir uma coisa ou outra. Agora, a sua entrega em transformar aquilo em família, sim, isso faz a diferença. Esse significado vai me considerar direitos e deveres e diversidades de habilidades de cada um.
Sempre vai ter assim. E como é que a gente vai lidar com isso, Fernando? Compreender como atuar na educação de quem? Desse personagem. Estou falando, não deu para entender, personagem espírito de uma maneira mais simples, né? Eu, espírito imortal, o personagem que está aqui. Como é que eu vou fazer isso? Fernando aqui é o facilitador. Mas, ontem à noite, Fernando era o aluno. O facilitador era Adenauer Novaes, num curso sobre grupo de estudos em psicologia do espírito. Fernando estava antes no hospital, ele era o médico. Fernando vai na terça-feira para o dentista implantar 5 unidades que estava meio banguelo. Ele lá, eu sou o paciente. Então, as personas, os papéis que eu estou atuando. Então, eu preciso ser capaz de distinguir os papéis que esse personagem atua. Porque você acha que eu sou o mesmo enquanto estou sendo o pai de Bia? Eu sou o mesmo quando estou sendo o filho de Dona Iracema? Com Bia, ela tem 20 anos. Dona Iracema tem 84 anos. Com Bia, sou eu quem está direcionando, ajustando, como eu fiz. Olha, fiquei muito feliz com minha filha aí, decidindo o que ela quer viver e a gente poder fazer isso junto. Com minha mãe, a relação ganha outra gramatura. Agora, entenda, eu aqui como facilitador é uma coisa. Eu ontem à noite como aluno, outra coisa. Quando eu começo a olhar para esses papéis, eu consigo responder melhor quem é Fernando. O Fernando que se identificava com um desses papéis, ou dizia que era uma coisa só, ele consegue agora, olhando para a minha personalidade, que é a minha forma de atuação no mundo, entender que essa personalidade se utiliza de várias funções. E eu consigo me enxergar melhor. E por que isso é necessário? Porque eu digo que Altair é insuportável. Mas quando eu lembro de Fernando, que é filho de Dona Iracema, que tem 84 anos, que não muda mais, até pela idade, por tudo que viveu, que eu compreendo e tudo, eu digo, poxa, é essa pessoa. Altair é uma pessoa. Por que eu tenho que olhar ele como meu inimigo? Altair é uma pessoa. Eu vou olhar ele como eu olho aquela pessoa que é Dona Iracema. Porque Dona Iracema não é minha mãe, porque ela não me formou. Eu sou um espírito. Dona Iracema é a pessoa com qual convivi e hoje eu busco estabelecer pontes diferentes entre nós dois. Por que eu não posso estabelecer essas pontes com Altair? Então eu pego habilidades de uma função e importo para as outras. Quanto mais eu vou fazendo nisso, então esse personagem, essa personalidade está à disposição para que eu enriqueça a experiência espiritual dessa minha encarnação. Por quê? Porque nós não nascemos das nossas mães. A vida é que nos ensina a dar luz a nós mesmos várias vezes. Quando eu olho para as funções, como minha personalidade vai assumindo, eu agora, personagem, consigo orientar minha vida em direção ao Espírito. Não é eu que consigo orientar, é que eu estou em alinhamento com o Espírito. Eu, Espírito, e a partir daí eu não busco apenas a vida menor, eu busco a junção do que é menor, básico e necessário. Eu preciso de família, emprego, essas coisas, saber administrar isso, e eu preciso elevar isso à condição de entender que a minha família não é só minha casa, são os ambientes nos quais eu me vinculo. Isso é elemento de vida maior. Então, quanto maior a evolução do espírito, mais livre ele é para fazer suas escolhas e realizar o seu próprio destino. E aí, o que é que eu gostaria? Da parte que eu gosto. Do religioso. Sempre eu falei de religião pessoal e religião formal, né? Eu continuo um religioso dentro da religião formal, mas eu continuo um religioso dentro da religião pessoal. Para eu poder concluir agora, é que esse espírito lindo e maravilhoso, ele precisa agora, ele já entendeu que essa primeira parte eu tenho que olhar para mim mesmo, para eu saber o que é que eu estou levando para o outro. E não ficar como hipócrita, achando que eu tenho tudo aquilo para levar para o outro. E a partir de agora eu possa dizer, ó mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que eu recebo. É perdoando que eu perdoo a mim mesmo. E morrer é só compreender que o personagem se vai e a vida
continua e fica. E a partir daí, então, eu consigo compreender o que essa pessoa compartilhou ao dizer: ninguém pode construir em teu lugar as pontes que você vai precisar passar para atravessar o rio da vida, ou seja, a sua encarnação. Com certeza, só você pode fazer isso. Agora, sempre vai ter atalhos, gente querendo lhe vender atalho. Gente querendo ser um semideus, uma ponte para você pular etapas. E que essa etapa é como se você quisesse enxergar o que é além do rio. Você não entende que o objetivo não é chegar no lugar, mas é a caminhada. E aí, então, você se hipoteca, porque você chega no lugar, mas quando olha para trás, há vazios que você saltou e você vai precisar voltar para reconstruir. Porque você se hipotecou, se perdeu, sendo seguidor de algo ou de alguém, e aí você passou por cima de espaços que são você mesmo. Você, em vez de ver você se tornou seguidor de algo ou alguém. Existe nesse mundo um único caminho, por onde só você pode passar. Onde leva? Não me pergunta não, negão. Vai. Quem disse isso foi Friedrich Nietzsche. E com isso, então, eu completaria o que eu teria para compartilhar aqui com vocês sobre igualdade e liberdade na sociedade.